que de repente vai para uma vivência de final de semana e que a gente vê várias outras, não só essa da criança, mas tem várias outras vivências de final de semana hard e que volta para o consultório todo mexido. E a gente precisa ajudar, através do manejo, ele corregular. O que é corregular? Através de uma presença segura, estável, e gentil, poder receber aquela experiência e poder, junto com aquele cliente, poder acessar experiências de segurança para descarregar um pouquinho ou o necessário para que o próximo passo seja dado. Então, a gente começa a trazer aqui qual é a ideia de manejo. É utilizar recursos, e é claro que a gente está usando uma pitadinha de toda uma caixa de ferramentas que a gente vai apresentar no curso, né? Uma pitadinha mais criar recursos de conexão, de acessar memórias de segurança para facilitar e apoiar e convidar aquela experiência que está sendo tão dolorosa possa ter uma descarga. Então, o que fazer é... A primeira dica como terapeuta é ser um terapeuta. Primeiro que também se olhe e se cuida, porque perante uma ativação é natural que a gente se ative também, que eu possa me regular para que a minha presença seja uma presença engajada, gentil, sintonizada e compassiva. É interessante eu colocar uma outra coisa que eu acho importante, principalmente quando a gente trabalha com uma técnica estruturada, como constelação ou como renascimento, de que a vivência do trauma não necessariamente vem com lembrança. Muitas vezes o terapeuta acha que só acessou o trauma quando o cliente fala: eu estou vendo eu pequena aqui sendo agredida. A lembrança é uma via da memória, que é a memória visual. Muitas vezes o cliente traz uma memória sinestésica, que é uma memória sensorial que não tem nenhuma referência à imagem. Então eu também preciso estar atento a essas dicas corporais para eu identificar. Porque quando o cliente traz, isso me faz eu lembrar uma cena e que descreve uma cena, também é um acesso de trauma, porém é numa via visual. Fica bem mais fácil da gente identificar. Porque ele está dizendo, estou vendo eu pequena sendo agredida pelo meu tio. Então, é uma memória que traz uma lembrança visual. O que a gente quer também trazer e que a gente vai explorar bastante no treinamento é de que o trauma se apresenta na sessão de várias maneiras, de várias portas de acesso, que não só a lembrança visual do evento. Vamos pensar numa história de desenvolvimento com um trauma muito precoce, por exemplo, de rejeição. Amor interrompido também, né? Amor interrompido, né? Então, onde eu não trago memórias visuais, lembranças, mas eu trago um sentir de rejeição. Se esse sentir está numa quantidade que eu posso dar sequência àquela ferramenta, seja continue respirando ou coloque a sua mãe aqui na frente, faz o movimento de ir ao encontro, seja qual for a técnica que a gente trabalha, uma PNL, então faz um reimprint, seja a técnica estruturada. Se eu não tenho consciência, se eu não consigo identificar que meu cliente acessou através de uma experiência sensorial, eu posso dar bola fora. Isso. Né? E aí acontecer como aconteceu com muitos de nós. Isso. Né? Então, Perfeito. eu quis separar isso, porque quando a memória vem com lembrança, é muito mais fácil. Porém, existe uma maior incidência de acessar o trauma através da experiência corporal sensorial. E então, aí vem aquela pergunta: se eu não sei identificar, e agora? Exatamente. E aí, por exemplo, a constelação vem trazer essa grande contribuição porque os traumas transgeracionais, eles não vêm com uma lembrança. Isso. E o que o Fábio está falando é que também existem os traumas intrauterinos, não vêm com lembrança. Os traumas antes dos 2 anos de idade, né, 2, 3, mas antes dos 2 anos, a gente raramente lembra de alguma coisa, não tem a amígdala ainda desenvolvida. Então, e aí, como é que vem? Como é que esse trauma aparece? No corpo, através de uma sensação corporal, através de um sentimento. Então,
né? Hoje a gente tem ferramentas e é incrível isso nas constelações, porque a pessoa traz um tema, como é que ela vai então trabalhar um trauma se ela nem sabe que existe esse trauma? Bom, isso muitas vezes vai aparecer naquilo que está difícil na vida dela hoje, então o tema da vida, a questão, né? Então a questão que está ali, complicada, difícil, que está causando perturbação, sofrimento para você, ela está sendo um grande gatilho que faz com que você fique se lembrando, te convidando a lembrar de uma situação do passado, seja um passado biográfico que você se lembre, mas grande parte das vezes não é um evento que você se lembre. Eu posso dizer que esses que você se lembra são os mais fáceis da gente trabalhar. Isso Tá? mesmo. Agora, né? Tem aqueles que você não lembra, a maior parte, como o Fábio disse, nós não lembramos. E eles podem fazer parte da sua biografia, mas aquela biografia que antecede, inclusive, a formação neurológica da sua memória, mas também um trauma transgeracional, que é o que a gente lida o tempo todo nas constelações familiares. E aqui a gente nem vai olhar para ou um ou outro, porque a gente sabe que vivemos num grande E, porque o seu trauma, ele também pode ser um trauma do seu sistema, por ressonância, essas coisas nunca estão completamente separadas. Então você já entrou num sistema familiar, você já está imerso ali num inconsciente familiar, que é uma grande sopa, e você é um legume dessa sopa e é afetado e afeta o tempo todo o tempero da sopa. Então, toda vez que você também libera, integra, descongela um trauma, que a gente diz, descongela um centro vital, né? Você então permite que mais vitalidade fique liberada na sopa, ou seja, na sua vida e também na vida desse sistema como um todo. Então, o que nós queremos é, no final das contas, né, Fábio? Acho que o que nós queremos é parar de lutar contra o trauma, porque a gente tem muito medo, né? Nós temos muito medo de reviver a dor do momento traumático, e então o inconsciente faz isso para nos proteger, e lá naquela época, naquele sistema, ou na nossa infância, foi solução, de fato, guardar isso bem guardadinho, deixar aquela flor linda congelada e criar as camadas de defesas e de proteção. No entanto, a gente gasta muita energia na manutenção dessas defesas e dessas proteções, e o nosso exercício é poder gentilmente já pegar essa energia que a gente já está gastando, né? Para lutar contra, sentir isso que foi dolorido, a gente pegar essa energia e usar a nosso favor, né? Ir de encontro àquele sentimento que tanto nos amedronta. E quando a gente faz isso, a gente percebe que, na verdade, a dor nem era tão grande assim e que a gente sofre muito mais se defendendo do que indo direto ao ponto. Agora, para isso, a gente precisa criar um vínculo seguro com o nosso terapeuta. A gente não pode fazer isso em qualquer lugar. Quando eu digo terapeuta, o constelador, o seu terapeuta lá na sua sessão de terapia, ou uma pessoa que você tem um vínculo seguro que você possa contar ou falar sobre esse assunto.